Você já se pegou pensando que política e fé não combinam? Que é melhor ficar de fora para não se contaminar, ou por outro lado, que é preciso dominar tudo para mudar o mundo? Pois é, esses dois extremos são muito comuns e o problema é que ambos nascem de uma visão incompleta da realidade. Eu sou Suzane de Carvalho, cientista política e pós-graduada em relações institucionais e governamentais. Trabalho há anos estudando como o poder funciona, como o Estado se organiza e como as instituições se relacionam. Mas, mais do que isso, tenho buscado entender como a fé e a política se encontram na prática, de forma coerente, realista e responsável. E foi mergulhando nesse tema que encontrei uma base sólida. Ela oferece não só respostas espirituais, mas também ferramentas analíticas para compreender o mundo político sem ingenuidade e sem fanatismo. Então, para começar essa série, eu quero te convidar para refletir comigo sobre duas perguntas fundamentais. O que é uma cosmovisão cristã? O que é o tal do mandato cultural que define nossa missão no mundo, inclusive na política? Sabe quando você coloca um óculos de sol e tudo muda de cor? Com o pensamento é a mesma coisa. A cosmovisão é esse conjunto de ideias e crenças que formam o jeito como você enxerga a vida. Esse é o seu filtro. Mesmo quem diz não tenho religião ou não ligo para a política, tem uma cosmovisão. É ela que te faz responder, mesmo sem perceber, perguntas como: quem está no controle do mundo? Qual é o papel do Estado? O que é justo? Na política, isso muda tudo. Se sua visão é marxista, o Estado é um instrumento de luta entre classes. Se for liberal ou secular, o Estado é um contrato neutro só para garantir liberdade individual. Agora, se for cristã, a história é outra. A cosmovisão cristã parte de uma ideia central: Deus é soberano sobre tudo. O teólogo e primeiro-ministro holandês Abraham Kuyper disse uma frase que resume isso perfeitamente: não há 1 centímetro da nossa existência sobre o qual Cristo não diga é meu. Para quem estuda política, isso é revolucionário, porque significa que o poder do Estado é limitado. Ele tem autoridade, mas não é absoluto. Nem o governo pode invadir o espaço da fé, nem a igreja deve querer mandar no Estado. Cada esfera, família, igreja, governo, ciência, tem uma função própria. Kuyper chamou isso de soberania das esferas, e isso é uma vacina contra o totalitarismo. Para entender a realidade política, a teologia reformada nos dá um mapa em 4 atos: criação, queda, redenção e restauração. Vamos focar nos 2 primeiros. Criação. Deus criou o mundo com ordem e propósito. Isso significa que existe uma verdade objetiva, uma base moral que não depende de modas ou maiorias. Na política, isso significa que justiça não é o que o grupo mais forte decide. É algo que deve refletir o caráter de Deus: ordem, equilíbrio e amor ao próximo. O pecado corrompeu tudo. Isso é a queda. Não só o coração humano, mas também as instituições. Por isso não existe o governo perfeito, partido puro ou líder infalível. Um teólogo conhecido resumiu bem: a capacidade do homem para a justiça torna a democracia possível, mas a inclinação do homem para a injustiça torna a democracia necessária. E é aí que entra um conceito essencial: a graça comum. Deus, em sua bondade, impede que o mal nos destrua completamente e permite que o bem floresça, mesmo fora da igreja. Isso significa que há sabedoria, beleza e justiça também em pessoas que não compartilham da nossa fé. Por isso, como cristã e cientista política, eu posso trabalhar ao lado de qualquer pessoa, seja ela crente ou não, em causas que promovem um bem comum, combate à corrupção, educação de qualidade e políticas justas. Essa é uma base para o diálogo público saudável. A fé não nos isola da sociedade, ela nos envia para dentro dela. Agora vem o ponto central: qual é a nossa missão no mundo? A resposta está lá no começo da Bíblia, em Gênesis 1:28. E Deus os abençoou e disse: frutifiquem, multipliquem e encham a terra e sujeitem-na. Sujeitar aqui não é dominar no sentido de oprimir, é desenvolver, cuidar da criação. Construir cultura, ciência, arte, instituições, justiça é transformar o mundo com responsabilidade. Quando a gente trabalha por uma cidade mais justa, uma escola melhor,
um governo mais ético, a gente está cumprindo esse mandato. A política, então, não é apenas uma disputa de poder, é parte do nosso chamado para ordenar o caos. Calvino chamou isso de vocação. Toda profissão é um chamado. Então, seja você professor, empresário, dona de casa, músico ou político, o seu trabalho é uma forma de servir a Deus e ao próximo. A política também é isso, serviço cívico. Mas atenção, o cristão na política não busca teocracia. O papel dele é lutar por justiça, liberdade e ordem para todos, não impor fé. O critério não é a vantagem pessoal ou partidária, mas a fidelidade ao caráter de Deus, refletindo em leis práticas e públicas. Então, para fechar, essa cosmovisão me ensinou que fé e política não são opostos, são dimensões de uma mesma realidade. Quando eu olho o mundo com essa lente, vejo que o cristão pode e deve agir com sabedoria, realismo e esperança. Os 3 pilares que sustentam essa visão são soberania total de Deus, tudo pertence a Ele, realismo e graça comum. O pecado é real, mas a graça também. Mandato cultural. Nosso trabalho é cultivar a terra, inclusive nas estruturas políticas. E se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido que essa abordagem não é só para quem é cristão ou para quem estuda política. É para todo mundo que quer entender como viver a fé com propósito no mundo real. No próximo episódio, a gente vai dar um passo adiante e falar sobre a teoria do Estado na perspectiva cristã, o papel do governo, o limite do poder e como a Bíblia e a tradição cristã entendem o Estado como instrumento de justiça. Se esse conteúdo faz sentido para você, se te ajudou a pensar de forma mais profunda e equilibrada, curta, se inscreva e compartilhe. E me conta nos comentários como você enxerga o papel do cristão na política.